nome é Gabi, esse é o Cinema com Dragões e hoje eu tô aqui pra falar sobre uma série que você provavelmente conhece, mas você nunca assistiu, que é The Crown. The Crown tem 2 temporadas, é uma série original da Netflix. A primeira saiu em 2016 e a segunda saiu agora em dezembro de 2017. E ela fala sobre a vida da rainha Elizabeth II, aquela velhinha que a gente conhece que tá sempre usando umas roupas muito coloridas. Conta a vida dela desde o início, quando ela se casou com o príncipe Philip, até depois, quando o pai dela morreu e ela precisou assumir o trono, e todas as questões em relação a isso. As 2 temporadas contam um espaço de tempo de aproximadamente uns 15 anos. A série, a pessoa que projetou a série foi o Peter Morgan, e ele é conhecido por fazer muitas coisas relacionadas à realeza britânica e tal. Então assim, o cara sabe o que ele tá fazendo. E a melhor coisa dessa série é que ela é muito histórica. Ela trata de assuntos que assim, você terminou de assistir o episódio, putz, aconteceu uma coisa com fulano de tal. Procura no Google, fulano de tal, aconteceu aquilo. Tirando algumas exceções. Então a série ela é muito fiel aos fatos reais. E assim, conversas que a rainha teve com os familiares dela, coisas privadas, aí sim é dramatizado, porque a gente não tem como saber. Algumas coisas foram feitas baseadas em especulações, porque a Inglaterra em geral é aficionada pela família real. Então tudo que eles fazem, ou que eles acham que eles fazem, sai nos tabloides, nos jornais, nas revistas. Então muita coisa a gente tem ali que pode ser real, mas pode não ser. Eu não gosto muito desse tipo de série normalmente, de história, enfim, que é essa questão histórica e principalmente essa questão britânica. Eu acho isso muito chato. Mas a gente tem 2 coisas que são muito importantes para essa série, que ela não fica chata caso você não goste de séries políticas. A primeira é que você tá falando sobre assuntos atuais. Você não tá pegando um rei de... Você não tá pegando um rei que existiu há 500 anos atrás, sabe? Você não tá pegando Henrique VIII na bolena. Você tá pegando uma coisa atual. Então, as coisas que ele trata na série são muito atuais. Ele fala sobre pós-guerra, ele fala sobre Guerra Fria, ele fala de coisas que aconteceram há 60 anos atrás, que pra gente é muito mais normal do que você falar sobre uma história antiga. E outra coisa é que a série ela não é tão política assim. Ela tem os momentos políticos, mas ela trata muito mais da Elizabeth como pessoa e não de tretas políticas que aconteceram pelo mundo. Ele passa por esses assuntos, mas não é o principal. Aí você me pergunta, mas então qual que é o principal dessa série? O principal dessa série é tratar sobre a monarquia. Por quê? Vamos explicar o que é monarquia, não é mesmo? A monarquia britânica ela é uma monarquia constitucional. O que isso quer dizer? Que você tem lá o reizinho, só que ele não tem poder para muita coisa. Ele tá lá, ele reina sobre o povo, mas ele não governa sobre o povo. Quem governa é o primeiro-ministro, enfim, essa galera. Só que assim, o monarca ele tem muitos deveres e ele tem um fardo muito grande para carregar. Porque a monarquia no Reino Unido é uma coisa muito séria. Qualquer coisa que aconteça vai causar uma super treta e as pessoas vão desacreditar. E é como se você tivesse um conto de fadas no seu país. Você não pode fazer com que as pessoas simplesmente não acreditem mais, sabe? É tipo você falar pro seu filho de 5 anos que Papai Noel não existe. Eles vão ficar sem aquela base, né? É tipo isso, a base do Reino Unido é a família real. Então eles têm que preservar isso a todo custo e ao mesmo tempo eles têm milhares de deveres que eles têm que fazer, coisas que foram colocadas lá há gerações e que aí hoje, há 60 anos atrás, quando a gente tá falando sobre começo de milhares de revoluções, né? Isso coloca em xeque muita coisa. Então, quais que são os conflitos da Rainha Elizabeth? Ela tem os conflitos dela com o marido, que representa o machismo da época. Ele faz muita coisa errada? Ele faz muita coisa errada, mas você entende muita coisa que ele faz e muita coisa que ele fala, porque assim, é o cara, entendeu? O cara é assim. O cara nasceu num momento em que você casar com a pessoa e você não tomar o sobrenome do seu marido não é certo. E aí ele tem que lidar com
viver 2 passos atrás de uma pessoa pro resto da vida. E essa pessoa, no caso, é uma mulher, e ele não tem poder nenhum, e ele também não tem liberdade nenhuma pra fazer nada. E eu acho que a série ela aborda muito esse fardo da realeza, e eu acho que eles constroem isso de uma forma assim absurda. Eles não constroem simplesmente com um roteiro muito bom, uma direção muito boa. Você vê que todas as coisas que elas são colocadas ali, o modo que elas são colocadas, elas não são assim porque foi, entendeu? Elas têm um motivo para ser feitas desse jeito. Então, por exemplo, todo o design de produção, ele é absurdo, porque eles tiveram que fazer todo um palácio, apenas um palácio, né? E, assim, é lindo. A fotografia da série, ela sempre faz planos muito grandes, então você tem aquele plano gigantesco do palácio, aquele monte de ouro, aquele monte de coisa, mas, ao mesmo tempo, a paleta de cores ela é meio, tipo, enevoada, sabe? Ela não é uma coisa viva. E isso mostra muito da solidão de quem tá ali, né? Você tá, putz, eu tô aqui na minha riqueza, mas eu não tô feliz, eu tô tendo problemas. Então a série te ajuda até nisso a ver além da riqueza que a gente acha que é a vida da família real, e enfim. Aí a gente tem os atores. E os atores dessa série, o que a gente vai falar sobre os atores dessa série? Eles são absurdos. Eu vou citar só 4 atores que eu acho que são os de mais destaque. Os outros, eles estão bem também, mas... A gente tem a Vanessa Kirby interpretando a Margaret, que é a irmã da Rainha Elizabeth. E ela mostra muito o que é você ser o irmão de um monarca. Porque, assim, você é irmão de um rei. Você faz parte da família real, você é muito importante, mas você não tem tarefa nenhuma. A sua tarefa é ser irmão do rei. Você não tem responsabilidades, você não tem dever, você não tem nada. E é por isso que muitos irmãos mais novos de monarcas, ou enfim, irmãos mais novos de famílias reais em geral, sempre são os mais rebeldes. A gente tem isso pelo príncipe Harry hoje em dia. Ele é bem mais rebelde que o William. Por quê? Porque ele não tem um papel pré-estabelecido do que ele tem que cumprir. E a Margaret, ela é completamente o oposto da Elizabeth. Porque a Elizabeth sempre foi criada para ser o mais tradicional possível. Ela tem que ser aquela rainha que esperam. E a Margaret, na verdade, ela representa toda a Inglaterra que está mudando com esse processo de revoluções que a gente está tendo no mundo. Então ela é uma pessoa para frente, ela é uma mulher e muito mais independente sexualmente e na vida em geral, só que ao mesmo tempo ela é muito sozinha, ela é muito carente, exatamente por ela não ter esse lugar, ela não se sente tendo um lugar no mundo, porque o papel que ela tem é meio enevoado, assim, ela não sabe o que tá acontecendo. Aí a gente tem o John Lithgow, eu não sei como se pronuncia o nome dele. Ele faz o Winston Churchill, que você provavelmente já ouviu na escola, porque quando eu vi, nossa, Churchill, eu fiquei mal, nossa, que legal. Que era o primeiro-ministro na época em que a Elizabeth assumiu, e foi o cara que ensinou tudo pra ela, na série. Não sei se isso é verdade, mas provavelmente seja. Ele tá muito bem. Normalmente, isso é uma coisa que eu vou falar mais pra frente, mas eu não costumo gostar dessa parte dos homens nesse tipo de série, porque pra mim eles são tudo mais do mesmo e não me podia me importar menos. Mas ele tem uma aura tão diferente dos outros caras da série que ele é muito da hora. E assim, você gosta muito do Churchill, mesmo você vendo que às vezes ele faz umas coisas e fala, ai cara, que idiota, mas assim, ele é muito humano e isso é muito legal. Aí a gente tem o Matt Smith, que faz o Príncipe Philip. Você provavelmente conhece ele por Doctor Who, porque ele foi um dos 500 Doctors que existiram nesse mundo. E ele também tá muito bem, ele trata, como eu falei, de todo esse machismo da época. E assim, ele faz muita coisa errada, ele faz. Mas também ele tá numa situação que não tem muito o que ele fazer além disso. A gente tá falando de 60 anos atrás, então existe já divórcio, você pode se separar de uma pessoa que você não quer, mas o problema é que a Rainha Elizabeth, ela
além de ser chefe de estado, ela é chefe da igreja anglicana. Então assim, acima dela só tem Deus, nem os outros padres, ninguém tá acima dela. E um dos preceitos da igreja anglicana, pelo menos naquela época, e que ele julgava importante naquela época, não sei se até hoje isso acontece, é que assim, casamento é pra sempre e você não pode se divorciar, nunca. E ela, como chefe da igreja, ela não pode ir lá e se divorciar, né? Não faz o menor sentido. Então ela tem que manter aquele marido lá. A Elizabeth gosta muito do Philip, obviamente, mas e o Philip também gosta muito dela. Só que assim, o relacionamento não dá certo porque os conceitos que ele tem de família e de o que é você ser um homem na sua família são completamente quebrados quando você é o marido da rainha e você tem que seguir as ordens dela e nada do que você faz importa, e ao mesmo tempo você tem que largar o seu trabalho, você tem que largar a sua vida e você meio que não tem papel nenhum. Então assim, ele tem uma cara de babaca que você olha e fala, nossa, eu vou odiar esse cara. Mas tem momentos você pega e fala, putz, mas deve ser difícil, né? Então ele também é show. E aí, quem que falta a gente falar? Falta a gente falar da Rainha Elizabeth, que é a pessoa mais importante aqui, é de quem a gente tá falando, não é mesmo? Ela é interpretada pela Claire Foy nessas 2 primeiras temporadas. Nas próximas temporadas, na parte da terceira e em diante, vai ser outra atriz, porque como a série conta cronologicamente, as pessoas envelhecem nessa vida, não dava pra eles manterem a primeira atriz. Então na próxima temporada já não vai ser mais a Claire Foy, o que é muito triste, porque ela é assim, maravilhosa. Ela consegue manter esse negócio de a rainha ela é humana, mas ao mesmo tempo ela não é uma pessoa normal. Pelos gestos, nunca assim. Você nunca vai pegar um momento em que ela tá, sabe, agindo como uma pessoa normal. Ah, eu peguei esse negócio aqui, não sei o que. Não, ela sempre é pomposa, sempre é meio, sabe, tem aqueles gestos de realeza que é tudo meio que calculado, só que como ela teve que ser isso a vida inteira, foi a vida inteira, desde bem novinha, ensinada ela ter que ser a rainha, ela mantém esses gestos na vida dela, né? Ela nunca consegue ser diferente, nunca consegue ser uma pessoa normal. Mas ao mesmo tempo você vê muito pela fisionomia dela quando ela tá passando por um problema difícil. E assim, ela tá lá e ela precisa estar perfeita, né? Ela precisa estar sempre sorrindo, sempre feliz. Só que ao mesmo tempo ela tá morrendo por dentro e você consegue ver assim na cara dela. E também por todo o fardo que a gente já falou, dela ter que lidar com você ter muito poder, mas não ter poder nenhum. Você ter que ir contra coisas que iriam ajudar a sua família, coisas que iriam ajudar o seu casamento, seus filhos, porque não é o que esperam de você. Então é muito difícil, você consegue ver na expressão dela como que isso tá sendo difícil. Tanto que quando você começa a série, na primeira temporada, você tem uma Elizabeth muito mais jovem. Muito mais assim, 20 e poucos anos, né? Normal. Quando você chega na segunda temporada, é a mesma atriz. E eles não usam efeitos de maquiagem exagerados, até porque não se passou muito tempo. Passou 15 anos, mais ou menos. Só que você vê que ela já tá com aquele peso da monarquia em cima e ela já tá manjando do que ela precisa fazer, só que mesmo assim continua não sendo fácil. E aí também a gente precisa falar do que? Da melhor cena dessa série, que é tipo maravilhosa, que é o primeiro discurso que a Rainha Elizabeth fez em TV aberta no Natal. Ela sempre fazia esses discursos de Natal, mas às vezes era por rádio e tal, e aí ela finalmente fez o primeiro discurso na TV. Então ela tava querendo se aproximar das pessoas comuns, né? Ela tava querendo estar ali na casa delas. Juro. Eu vou deixar o link na descrição, aí embaixo em algum lugar. Existe um vídeo comparando a cena real da Rainha Elizabeth nessa transmissão de Natal e o que foi mostrado em The Crown. É muito sincronizado. Eu não sei como a Claire Foy conseguiu fazer isso, mas depois desse momento eu assisto ela até fazendo comercial de margarina, porque ela é absurda. E você fala,
fala, nossa, mas essa série é perfeita, não tem nenhum erro. Não, tem umas coisinhas assim. Primeira coisa que eu não gostei muito é que a série ela funciona com flashbacks. Não são todos os episódios, mas alguns episódios ela funciona com flashback pra contar sobre como foi no passado do personagem, pra gente entender mais sobre por que ele tá agindo desse jeito hoje em dia. E os flashbacks, na maioria dos casos, eles funcionam muito bem, mas tem uma cena no começo da segunda temporada que a temporada começa e aí tá tendo a maior treta. E aí corta, e aí eles falam 5 meses antes, e aí começa a contar o que aconteceu. Só que essa história é uma história muito comprida de contar. Então eles só vão terminar de contar o que aconteceu nesses 5 meses antes no outro episódio. Só que quando você chega no outro episódio, você não lembra mais a treta do primeiro. Então o que eles fizeram? Eles repetiram a cena. E isso assim, eu acho muito idiota, porque se você vai repetir a mesma cena 2 vezes, faz um negócio em ordem cronológica mesmo. Você não precisa repetir 2 vezes a mesma coisa. E outra coisa que eu não gostei, mas isso é uma coisa assim, é pessoal, é porque não é muito a minha vibe. Como eu disse, eu não gosto muito dessas questões britânicas, dessas coisas de política britânica, porque eu tenho problema com a fisionomia das pessoas, principalmente se é um cara velho e bigodudo. Porque pra mim todos eles são iguais, eles não... Eu vejo um cara fazendo tal coisa, aí eu falo, nossa, mas por que esse cara tá fazendo isso? Aí eu vejo outro cara, mas por que ele fez isso, ele fez aquilo? E aí quando eu percebo, eram 3 caras diferentes e eu tô completamente perdida. E aí eu preciso voltar e tentar entender quem que é aquela pessoa. E também não ajuda o fato de que às vezes eles chamam o cara pelo sobrenome, às vezes eles chamam o cara pelo nome, às vezes eles chamam o cara pelo apelido. E aí eu fico tipo, que? Então, essa é uma coisa que foi difícil pra mim. Talvez não seja, provavelmente não vai ser difícil pra todas as pessoas. Se você gosta disso, se você não se incomoda, tudo bem. Mas a gente tem aquela questão de que na política britânica a gente tem aquele negócio do primeiro-ministro, e aí o primeiro-ministro sai, e é um bagulho muito louco. Que eles não explicam na série, até porque a série não tá falando sobre isso. Mas acontece, porque você tem que lidar com esses caras, e enfim. Só que aí você tá lá, e aí você começa a ver que as pessoas elas estão saindo, né, que ai, fulano morreu, ai, fulano tá doente, ai, fulano fez alguma coisa e aí ele vai precisar sair. E quando você vê, mudaram todas as pessoas da série e você fica, não, mas quem é esse cara? E então assim, eu acho isso um pouco confuso. Por causa disso, inclusive, eu gostei mais da primeira temporada do que da segunda. Não porque a primeira é melhor do que a segunda é muito boa, como eu disse. A segunda tem a minha cena preferida de todas, inclusive várias cenas que eu gosto muito. Mas a primeira era quando eu tava mais encaminhada, porque tinha o Churchill, tinha aquelas pessoas que vieram desde o início. Aí depois começou a misturar tudo. Continuei gostando, continuei, mas eu fiquei meio perdida. Eu demorei um tempo pra, não, pera, o que tá acontecendo agora? E aí, tipo, tinha que voltar a ver os episódios. Mas isso é um problema que eu tenho. Se você não tem esse problema, show, vai nessa, vai ser da hora. Mas o que a gente precisa falar, que é muito importante também. Ai, The Crown é uma série pra todo mundo? Não, não é uma série pra todo mundo. Se você é uma pessoa que você gosta de explosões e de bichos e de umas coisas loucas, tipo Stranger Things, essa série não é pra você. Se você gosta de muita pancadaria, muita gente se batendo, de séries da Marvel e Justiceiro e não sei o que, essa série também não é pra você. Ela é uma série que ela tem muito dessa coisa britânica, então eles não são completamente emocionais, eles não estão ali chorando, se descabelando, sabe? Você não tá assistindo Grey's Anatomy. E a série não te faz sentir isso, ela tem um certo até distanciamento dos personagens, até por causa do que eu falei, eles são uma realeza, então eles não estão ali, eles estão palpáveis pra você, mas não é tanto assim, né? Calma, segura isso, não chega tanto. Mas assim, não é uma série que tem muita ação, não tem nenhuma ação praticamente. É uma série de muito diálogo, é uma série que eles apreciam o silêncio, então às vezes fica aquele momento quieto, ou aqueles personagens conversando sobre amenidades, mas você percebe que tem ali uma coisa, que eles estão putos um com o outro.
Então assim, se esse tipo de série te agrada, você vai gostar. Se você gosta de assistir outras séries que são britânicas, tipo Downton Abbey, ou sei lá, séries políticas americanas mesmo, que fala sobre essas questões. Ou se você tem curiosidade pela própria família real, que quando você começa a assistir a série, você fala, nossa, isso é muito louco! E aí você começa a pesquisar loucamente as coisas da família real. Então assim, aí é uma série pra você. Se você tá querendo ver pancadaria e tretas e não sei o que, vai pra outro lugar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre The Crown. Curte o vídeo, se inscreve, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele seu amigo que já assistiu The Crown e fica, nossa, eu não tenho ninguém pra falar sobre The Crown, porque realmente isso é um drama comum, ninguém fala dessa série, nem o Netflix também tá cagando pra The Crown. Então assim, compartilha esse vídeo com seus amigos, pergunta pra eles o que eles acharam, se inscreve no canal, curte o vídeo. Curtir o vídeo é muito importante porque isso mostra que você gostou. Isso vai fazer com que o YouTube mostre o vídeo pra outras pessoas e é sempre bom, porque eu tô aqui falando sozinha com uma câmera, mas eu gostaria de estar falando para mais pessoas sobre essas coisas. Deixa nos comentários o que você quer que eu fale, o que você achou do vídeo, se você quer que eu fale mais sobre a realeza britânica, se você quer que eu fale de outras séries, de outros filmes, se você quer que eu fale sobre as Kardashian. Eu quero muito falar sobre as Kardashian, inclusive, se vocês apoiarem, vai ser louco. E é isso, até o próximo vídeo. Falou!